Olá, gente, tudo bem com vocês? Sejam muito bem-vindos aqui a mais uma aula do curso de React. Na aula de hoje, a gente vai ver um pouquinho mais sobre o React Hook Use Memo. Eu vou explicar para que ele serve, como que ele funciona e como é que ele nos ajuda, né? Vocês vão ver que ele é muito interessante, tá? Nós temos aí então uma playlist do curso de React. Nessa playlist a gente já tem outras 7 aulas antes dessa. Então, te peço que se tu ainda não acompanhou toda a playlist, volta lá atrás e comece de novo, porque tem um monte de conteúdo interessante. A gente está falando ali sobre vários pontos do React, como é que ele funciona, como é que cria um projeto do zero, organização de pastas e tudo mais, né? E tá tudo nessa playlist, tá? Então, peço para vocês que deem uma conferida na playlist. Outra coisa, dê um like nesse vídeo. O like no vídeo vai fazer com que o algoritmo do YouTube compartilhe esse vídeo, sugira o conteúdo desse vídeo para mais pessoas. E mais devs, assim como vocês, vão poder assistir esse vídeo e ter esse acesso a esse conteúdo aqui que eu estou preparando com muito carinho para vocês, beleza? Se inscrevam no canal. Quando vocês se inscrevem no meu canal aqui, vocês estão me incentivando diretamente a produzir mais conteúdo. Então, gente, o que a gente tem até agora, né? Nos vídeos anteriores ali, a gente montou o nosso projeto do zero, a gente utilizou use state, use effect, e a gente deixou o nosso projeto desse jeito aqui. Então, eu tenho dois states, password e e-mail, uma função aqui que loga o nosso e-mail e a nossa senha, e aqui embaixo, vejam só vocês, a gente tem duas inputs, né? Um input de e-mail e uma input de senha. E a gente tem um botão de entrar, que quando eu clico no botão de entrar, ele executa o handle entrar e loga o meu e-mail e a minha senha. É assim que está o nosso projetinho até agora. A gente olhar no navegador, muito simples, né? A gente digita aqui e tal, nada demais, bem simples o nosso projeto. E aí, nessa outra aba aqui, eu tenho um pouco de documentação e eu vou buscar aqui nessa documentação, mostrar para vocês, né, que a gente consegue encontrar praticamente tudo do React aqui dentro, tá? E aqui dentro eu vou buscar um React Hook chamado UseMemo. E aí eu tenho aqui, ó, API de referência dos hooks. Né? Essa documentação do React ela tá toda em português, o que isso é muito bom para a gente que está começando, né? E aí, o que, que a gente vai ver? Aqui tem uma explicação toda conceitual sobre o use memo e tudo mais, né? Como é que ele pode ser usado, para que... Mas eu não vou ler isso aqui, vocês podem ver isso aí depois, tá? Super recomendo que vocês acessem essa documentação e entendam, leiam ela para vocês poderem se aprofundar um pouco mais no React, tá? A gente vai ver então sobre esse hook aqui, o use memo, como é que ele funciona. Vocês vão ver como ele é um tanto quanto semelhante àquele hook, o use effect que a gente viu na aula passada. Se vocês não assistiram a aula passada, não sei por que não, estão perdendo tempo, volta lá e assiste, tá? Então vamos lá, vamos começar aqui. O que o use memo faz por nós? Então pensa só, vamos lá, tentar simular um cenário um tanto quanto real. Vamos lá, a gente tem aqui o nosso formulário de login e aí vamos imaginar o seguinte, que nesse formulário de login, bom, a gente está aqui pedindo e-mail, pedindo a senha e a gente gostaria de fazer algum tipo de cálculo complexo ou algum tipo de operação que ela é muito complexa para se fazer, né? Vamos imaginar aqui uma operação que seja complexa, né? Vai ser difícil de eu simular uma operação complexa, né? Porque a gente tem pouca coisa para simular, tá? Aqui tem poucos dados aqui e tal. Mas vamos fazer o seguinte, tá? Para fins de exemplo, eu vou colocar aqui dentro um parágrafo, uma tag P, e dentro dessa tag P, olha só, eu vou colocar aqui um contador de letras, tá? Então eu vou colocar aqui quantidade de caracteres no e-mail. E aí essa quantidade de caracteres no e-mail vai ser a nossa variável string aqui de e-mail, nosso state, ponto length. O length, ele diz para nós quantos caracteres tem dentro do e-mail, tá? Vamos imaginar que essa operação aqui poderia ser uma operação complexa. E olha só, o que, que acontece no navegador, tá? Quando a gente digita aqui, ó, eu vou digitar teste, olha só, ele está mostrando para nós que teste tem 5 caracteres, tá? Aqui é para fins de exemplo, mas vamos imaginar que isso aqui fosse uma operação complexa e fosse muito pesado aqui para o JavaScript estar executando isso o tempo todo, né? Então, o que, que a gente poderia fazer? A gente poderia
criar um use memo aqui em cima. Então eu vou colocar aqui const, vou chamar de email length. E este email length, ele vai armazenar aqui dentro a quantidade de caracteres do e-mail. Então eu vou colocar aqui, eu vou pegar este cara e eu vou passar aqui no lugar. Bom, até agora, digamos que essa operação ainda está um tanto quanto pesada. Ou seja, se a gente der aqui, por exemplo, digitar a senha, toda vez eu estou executando essa operação novamente, mesmo eu digitando a senha. Então, ou seja, eu estou alterando um valor que não tem nada a ver com o meu e-mail, né? Essa operação aqui está sendo calculada, porque é assim que funciona. Toda vez que eu altero qualquer state que for, o componente inteiro, ou seja, todo o código que está dentro do componente, ele é reexecutado. Inclusive, este cara aqui, essa constante, né? Ou se eu tivesse deixado aqui, né? Então ela também é executada de novo. E eu não tenho esse interesse. Eu não quero que este cálculo ele seja refeito, né? Cálculo modo de dizer aqui, enfim, a gente poderia fazer um cálculo aqui, então, vezes, sei lá, 1000, por exemplo. Eu não quero que esse cálculo de length vezes 1000 seja refeito toda vez que um estado dentro da aplicação seja alterado. Como é que a gente poderia fazer para deixar esse cálculo, vamos dizer assim, mais otimizado para o nosso componente React aqui? A gente poderia usar o useMemo, né? O useMemo, ele consegue realizar um cálculo e deixar este cálculo armazenado na memória. E aí, toda vez que a gente altera um outro estado ou alguma coisa assim, ele não precisa ficar recalculando tudo de novo se os valores não foram alterados. Olha só, vamos na prática aqui que vocês vão entender legal. Eu vou dar um Ctrl X neste meu cálculo. E aí, ó, este email length eu vou deixar como tá. E eu vou fazer o seguinte, ó. Email length vai ser igual a use memo. Eu vou teclar Enter aqui, ó, e ele vai ser importado aqui em cima para mim. Ele está importando automaticamente aqui no Visual Studio Code, tá? E aí, ó, esse use memo, assim como o use effect foi e o use state aqui né, o use effect, como a gente viu na aula passada, né, ele é uma função. O use memo é uma função, olha só. E essa função, ela está esperando, ó, dois argumentos, mas a gente não está informando nenhum. Então dá um erro aqui no React, né? O primeiro argumento que o nosso use memo está esperando é o factory. O que é o factory, né? O factor é a função, né? É uma função aqui dentro, assim como no useEffect, é uma operação que vai ser executada, né? E essa operação ela tem que devolver um valor para nós. E este valor vai ser colocado dentro do nosso email length, tá? Então olha só, a gente precisa passar um primeiro argumento que é o factory e um segundo argumento que é o array de dependências, o dependence list. Então, se a gente lembrar do useEffect, o useEffect também tinha um dips, né, que era um array de dependências. E aí, toda vez que uma dependência era alterada, o useEffect é executado, né? Pois é, aqui no useMemo vai ser a mesma coisa. Toda vez que uma dependência for alterada, esse factory aqui, essa operação, vai ser executada e um novo valor, se for o caso, vai ser atribuído para o nosso email length. Então vamos lá. Ó. O primeiro argumento que a gente viu é o factory. Então a gente vai passar aqui uma função. É isso aí, o factory é uma função com um corpo. Tá? Então esta era o function aqui. E aí, como segundo parâmetro, e olha só, aqui ele está reclamando porque ele precisa do segundo parâmetro, diferente do useEffect que não tinha obrigatoriedade. Como segundo parâmetro, então eu vou passar um array vazio. E aí tá perfeito. Mas olha só, aqui a gente tem o nosso useMemo, com o factory aqui dentro, array de dependências vazio por enquanto, e a gente não está retornando nada. Prestem atenção, olha só, a gente não retorna nada, certo? E se a gente deixar o mouse sobre o email length, ó, é a void. O email length está void por enquanto, e a gente não quer isso. A gente quer exibir um número aqui dentro. Então, como é que a gente faz? Vocês lembram que eu dei um Ctrl X, né? Naquele cálculo que a gente estava fazendo do tamanho do e-mail. O que eu vou fazer? Eu vou dar um return. E olha só que interessante. Agora, se eu deixo o mouse sobre o email length, ele é um numérico, né? Aqui do TypeScript. Então, o que vai acontecer aqui? Primeira vez que o componente for executado, este factory aqui, ele vai ser executado por padrão, esta função. Né? Um factory aqui dentro é representado por esta função. Então, ele vai ser executado a primeira vez e o valor que está sendo retornado aqui, que é o email length vezes 1000, vai ser armazenado no nosso email length. E aí eu posso
jogar aqui dentro. Então eu tenho um cálculo inicial que vai parar aqui dentro. Perfeito. E aí ele está reclamando aqui, ó, o ESLint no meu caso, ele está reclamando que eu não estou passando aqui a dependência, uma dependência que eu estou usando aqui dentro. Então olha só, aqui dentro eu estou usando e-mail, o e-mail.length para ser mais exato. Então eu preciso copiar este cara e passar no meu array de dependências. O que vai acontecer? Toda vez que eu alterar o valor do meu e-mail, este cara aqui vai ser executado, nos devolvendo um novo valor que eu posso exibir aqui dentro. Mas em que ponto que isso aí fica performático, né? Tu pode estar perguntando. Vamos colocar um famoso console log aqui dentro, olha só. Console.log. Executou. Então, olha só, vamos ver como é que fica isso aqui no navegador, tá? Então, ó, inicialmente é 0, porque o nosso e-mail tá 0, tá? Então, se a gente digitar aqui, ó, teste, a gente fez um cálculo vezes 1000, cada letra que a gente digitou aqui no nosso console, ele fez um log novo, ó. Para cada letra que a gente digitou, ele deu um log novo. Só que olha só que interessante. Eu vou deixar aqui o teste, né? E se eu digitar em senha? Olhem aqui. Não faz nada na senha. Isso acontece porque aqui, assim como o nosso useEffect, eu não tenho dependência para a senha. Só que se eu fizer isso aqui, ó, se eu colocar a senha, né? Aqui o Visual Studio Code ele até reclama, porque a gente não está usando senha aqui dentro. Então não faz sentido tu colocar uma dependência para senha. Mas olha só, se eu voltar agora para o navegador e eu digitar na senha, ó, ele diz que executou, né? Mas não faz sentido, tá? Não façam isso. Isso aí vai acabar deixando a aplicação de vocês com menos performance, né? Então é isso aí, o UseMemo é isso, ele permite a gente fazer cálculos, né, complexos e deixar esse cálculo armazenado. E aí quando a gente alterar outro state que não seja, por exemplo, o nosso array de dependências, esse cálculo aqui não vai ser executado. Então a nossa aplicação ela tende a ficar muito mais performática, tá certo? Então, gente, era isso que eu queria passar sobre o UseMemo por enquanto. Como eu comentei nas outras aulas, mais para frente a gente vai tocar aí algum projeto mais elaborado, mais interessante, mas por enquanto vamos dar uma introdução inicial para vocês já irem pegando, já ir se acostumando aí com os recursos do React. Tá beleza? Então, gente, muito obrigado por terem assistido o vídeo até aqui. Peço que deem um like nesse vídeo, porque assim outros desenvolvedores iniciantes, assim como vocês, vão conseguir. O YouTube vai sugerir para esses desenvolvedores o meu vídeo. Peço também que se inscrevam no canal. Dessa forma, vocês vão estar me incentivando diretamente a produzir mais conteúdo, tá certo? Então, gente, muito obrigado. Até mais.